Salve, salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Galerinha, vamos fortalecer o canal já? Já deixando aquele curte like, aquele like maroto, estourando o dedo no botão do like aqui embaixo, agora no começo do vídeo, que é pra você não esquecer, beleza? Galerinha, já se inscreve e ativa as notificações também, fechado? Galerinha, hoje o conto foi enviado por um inscrito do canal, anônimo, isso mesmo. O conto tá sinistro, galera, vocês vão gostar, assista até o final que vocês não vão se arrepender. O conto tá pesado, tá show, beleza? Assiste até o final que vocês vão gostar, hein? Galerinha, não esquece de baixar aquele aplicativo que eu falei na semana passada. Terror Amino em português, isso mesmo, ele vai estar aqui no cantinho superior da tela. É só você baixar ele, se inscrever, criar o seu perfil e pronto, já tá usando, beleza? Galerinha, então sem mais delongas, vamos ao conto. Nós morávamos em uma fazenda chamada Rolândia, em Chavantes, no interior de São Paulo. E ali tivemos uma vida muito sofrida e uma das experiências mais chocantes de nossas vidas. O meu pai e minha mãe não se davam bem, um não ligava para o outro. Mas mesmo assim, mesmo nesse relacionamento, eles foram colocando filhos no mundo. No total foram 7, sendo 5 meninas e 2 meninos. A minha mãe quase não tinha tempo para nós, pois ela precisava sair cedo para lavar roupa para fora. E ela lavava essas roupas no riozinho que passava não muito longe, e sempre nos levava juntos, porque não tinha quem cuidasse de nós. Então nós ficávamos brincando, subindo em árvores e também nós íamos na beirada do rio, que era bem rasinho. A minha mãe sabia que era rasinho, então ela não ligava muito. Mas tem que ser só na beiradinha, hein? Só na beirada, ouviram? Porque se a gente fosse um pouquinho mais, tem aquela coisa de que o rio não é mar. No mar a areia vai descendo aos poucos, no rio você tá indo e de repente, bum, aquele buraco, você afunda de vez. Mas a gente é só na beirada mesmo, então minha mãe não achava ruim. A minha mãe levava aquele carrinho cheio de trouxas para lavar. O meu pai trabalhava em um terreiro grande de café. Saía cedo e voltava tarde, já no comecinho da noite, cansado e com sono. Ele também não ligava pra gente. Nós moramos nessa fazenda por alguns anos, quando então o pai, cansado do serviço na terra, cansado de batalhar na lida do campo, resolveu arrumar uma casinha na cidade. E pra gente sair um pouco da fazenda, sair um pouco do trabalho braçal. Aí as coisas se complicaram na cidade ainda mais. Se o meu pai, se a minha mãe, eles passavam apertados na fazenda, imagina agora na cidade. Porque nenhum nem outro tinha profissão para exercer na cidade. Nem minha mãe, nem meu pai conseguiram trabalho na cidade, pois meu pai trabalhava com café, só a minha mãe que poderia conseguir, afinal ela lavava roupas. Mas olha, os dois se atrapalharam na cidade e com 6 filhos para criar, e à espera de mais um, o que meu pai fez? Pensando que saindo da fazenda e indo para aquela cidade ali em Chavantes, as coisas iam melhorar, mas pioraram. Então ele resolveu. Ele colocou na cabeça que ele tinha que vir para São Paulo, porque São Paulo é onde a gente vai mudar de vida. São Paulo é onde a gente vai crescer na vida. São Paulo é o lugar da gente vencer. Mas eu vou sozinho, ouviram? Vou sozinho para ver se dá certo. E se der certo, aí eu venho e busco vocês. A minha mãe disse não. A minha mãe não concordou e falou: ou vai todo mundo, ou você fica aqui com a gente. Que bonito, você vai para São Paulo ver se dá certo ou não, enquanto isso eu fico aqui com 6 filhos e esse na barriga. Não, senhor, ou você leva todo mundo, ou então você não vai, você fica aqui com a gente. Foi aí que os dois se pegaram, os dois brigaram e brigaram feio. Mas o meu pai estava decidido e foi embora para São Paulo sozinho mesmo. E a minha mãe ficou no estado de nervos, nervosa, brava e falou: se você fizer isso de ir para São Paulo e me deixar com as 6 crianças e um na barriga, você não precisa voltar nunca mais, ouviu? Que sume e desapareça da minha vida para sempre. Como os meus pais não se davam bem, meu pai não se importou. E a verdade é que ele veio para São Paulo, sem nem mesmo se despedir da gente. Foi aí que a mãe virou uma fera. Ficou nervosa, com raiva, com ódio. E é quando ela fez uma besteira. Porque ela ficou tão revoltada, mas tão revoltada, e vir para São Paulo contrariando ela, que ela disse: diabo, esse homem tá indo embora, diabo. Daqui pra frente eu quero que você venha ocupar o lugar dele, diabo. Venha morar nessa casa, diabo. Venha cuidar de mim e dos meus filhos, porque esse traste foi embora. Venha, eu preciso de você, diabo. E não dessa peste que não faz nada. Mamãe falava desse jeito, afinal ela estava furiosa com meu pai. Estava enlouquecida e gritava.
A peste já foi tarde, porque o lugar dele aqui vai ser ocupado. Vai ser ocupado pelo diabo. Vai ser ele quem vai morar aqui. E este aqui da minha barriga eu ofereço pra você, diabo. Ele vai precisar de um pai mesmo, então que seja você, diabo. O traste foi mesmo, foi embora. Então ocupe o lugar dele aqui, eu te peço. E esse que tá aqui na minha barriga eu te ofereço pra ser o teu filho, viu? Devido à ignorância e à braveza de mamãe, as vizinhas ficaram horrorizadas, pois eram mulheres de fé, mulheres que iam na igreja. E vendo a mamãe daquele jeito, naquele estado, não arriscavam nem chegar perto dela, porque era como se ela mesma já estivesse meio endemoniada. Nossa casinha era de madeira, e para não entrar vento pelas frestas, a minha mãe colocava panos para tampar tudo, principalmente nas noites mais frias, que eram as mais difíceis, porque ficava aquele vento frio passando pelas frestas, então ela tampava tudo com pano. Aquelas vizinhas sempre ajudavam como podiam. Mas desde que minha mãe começou a chamar pelo diabo, elas não vinham mais. Elas até se afastaram de nós. E se davam algo, era porque nós íamos até a casa delas pedir. Porque elas tinham medo da mamãe, porque ela estava sempre revoltada, xingando meu pai de um lado e clamando pelo diabo do outro. E aí, diabo, você não vai vir não? Você não vai vir tomar conta aqui não? Não vai vir assumir o teu lugar aqui não? Ó, esse aqui é seu, ó, esse aqui, hein? E batia na barriga. 3 dias após chamar pelo diabo, ela começou a ter dores fortes na barriga. Aquele menino mexia demais e ela xingava a criança mandando ela parar de mexer. Foram 3 noites que ninguém dormiu com minha mãe xingando o bebê e pedindo logo que o diabo aparecesse para assumir o lugar de chefe daquela família. E até que na 3ª noite, naquele lugar tranquilo e silencioso, aconteceu aquilo que deixou todos horrorizados. Toda a vizinhança ficou horrorizada, assustada. E sem ninguém saber de onde surgiu, se ouve um uivo de um cão e de repente os cães da vizinhança começaram a uivar também. Eram uivos longos, demorados, e era de arrepiar. Isso na madrugada, por volta de 1h da manhã. Minha mãe levantou e foi olhar pelas frestas das tábuas o que estava acontecendo. Outros vizinhos também foram olhar para ver o que estava acontecendo pelas suas janelas. O porquê de todos os cães uivando aquela hora e todos juntos. E um uivo se destacava de todos. E o que viram o levaram ao medo. Era um cão enorme. E depois dele uivar mais alto, ele chamou a atenção por ter ficado rodeando nossa casa, olhando somente para nossa casa. E depois ele sumiu. Ele sumiu e ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele foi. Simplesmente sumiu. E a verdade é que os vizinhos ficaram amedrontados. No outro dia só se falava disso na vizinhança. E muitas das pessoas que ouviram mamãe chamando pelo diabo disseram que o diabo tinha aparecido, que ele tinha vindo aquela noite. Muitos disseram isso, que o diabo fez a sua primeira visita, fez a sua primeira apresentação em forma de cão enorme. Mas mamãe, dando uma de que não estava com medo, assustada, e ouvindo os comentários aqui e ali, porque o que mais chamou a atenção foram os cães uivando aquela hora. Então mamãe disse: se é ele pode vir, o lugar é dele. É ele que vai fazer morada aqui, ninguém mais, só ele. Ainda peitou, mostrando não estar com medo da situação. Mas a verdade é que mamãe começou a ficar esquisita depois do que aconteceu, e ficou com medo daquela coisa atacar a gente. Mas na noite seguinte é a mesma coisa. Deu 11 horas, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da madrugada. E lá de longe se escutava os uivos daquela coisa, e os cães da vizinhança também uivando. Era o diabo, era o cão dos infernos. E agora a mamãe passou a demonstrar seu medo. Nessa segunda noite, todos acordaram novamente pelos uivos, e ele realmente tinha um foco, a nossa casa. Ele mostrava os dentes, rosnava. Eram dentes enormes. E quando ele uivava, todos os cães acompanhavam ele, meio que com medo da criatura, que dava voltas ao redor da nossa casa. Meus irmãos ficaram desesperados. Parecia que o cão gigante queria entrar a todo custo em nossa casa. E o que mais impressionou agora foi que ele arranhava por baixo da porta, arrancando os panos que protegiam do vento.
querendo entrar, e mamãe com muito medo agora de que ele fizesse algo para nós, os seus filhos. Nessa madrugada ninguém conseguiu dormir também, e pela segunda vez aquilo sumiu de novo, sem ninguém ver para onde ele foi e nem de onde ele veio. Na manhã seguinte, a vizinhança tinha certeza que era o diabo, e que o diabo tinha aparecido naquela forma de cão e estava ali rondando o pedaço. E elas então falaram para a mamãe que ela, querendo ou não, elas iriam trazer o padre para benzer nossa casa. Então, assim que amanheceu, elas trouxeram o padre e ele benzeu toda a casa do fundo para a frente. Foi jogando água benta em todos os cantos e rezando muito. Tinha hora que dava uma espécie de tremedeira no padre. Então, quando ele acabou, pediu um prato e sal. Até as vizinhas trouxeram mais sal para ajudar. O padre então abençoou o sal e disse: "Vou deixar esse prato com sal na porta de entrada, pois é a única maneira de fazer o demônio recuar quando aqui chegar, fazer ele sumir. Porque ele estava vindo buscar ou ocupar o lugar com certeza que foi oferecido a ele, e isso você pode ter certeza, minha filha." Agora mamãe nem disfarçava mais seu medo e fez questão de confessar ao padre, e disse que estava muito arrependida e de joelhos diante daquela cruz que o padre carregava. Então ela pediu perdão e implorou que sua vida voltasse ao normal, e que tinha uma única preocupação, que era com o bebê. Afinal, ela tinha oferecido ele para o diabo, aquela pobre criança, coitada. E o padre a acalmou. Ele exorcizou a casa inteira e pediu que deixasse aquele prato com sal na entrada da casa, e pediu que ela tivesse muita fé. Enfim, a noite chegou, e mamãe colocou uma escora na porta, reforçou as janelas para que aquela criatura não conseguisse entrar aqui. Mas ninguém dormiu rezando para aquela noite passar, e quando deu 1 hora, se ouviu aquele uivo louco, apavorante, diferente de todas as outras noites, porque parecia que o diabo já pressentia que tinha algo diferente no ar. Ele veio correndo direto para nossa casa, e tenta a todo custo entrar. E nós todos apavorados, quando mamãe começa a rezar e pedir perdão por ter chamado o diabo. Pede, exclama e implora. E lá fora o cão, tentando entrar de todas as formas, vai em direção ao prato com sal bento, que estava na entrada da casa. O cão chega e dá uma patada, pá! Espatifando e espalhando sal para todo lado, inclusive em cima dele. Nesse momento ele deu um salto tão alto e violento que parecia ter pisado em uma bomba. Ele desapareceu e fez um barulho. Sumiu, simplesmente sumiu. Quando amanheceu, mamãe foi olhar e viu todas as paredes e portas arranhadas, prato de sal bento quebrado e o sal espalhado por todo lado. Mamãe, chorando e pedindo perdão para Deus, foi quando as vizinhas chegam com o padre Gouveia, e ele explica para a mamãe. No momento em que aconteceu o encontro do sal bento com o cão do inferno, ali naquele momento, aconteceu a libertação. Desde então, nossa vida voltou ao normal, e o diabo que mamãe tanto invocou, ele atendeu o seu chamado. Mas diante da realidade daquele fato, mamãe se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas uma preocupação ainda pairava sobre nós. Aquele bebê seria filho do papai ou filho do diabo? Moral da história: nunca clame pelo diabo, pois ele pode atender você. Muito cuidado. E aí, galera, o que vocês acharam sobre a história de hoje? Tava ou não tava show? Tava ou não tava pesado? Eu falei pra vocês que vocês iam gostar. Galera, se algum de vocês tiver algum conto, alguma história assombrada, algum relato que queira mandar pra gente, o e-mail do canal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só vocês enviar pra gente que a gente vai contar em forma de vídeo. Beleza? Galerinha, deixa o comentário de vocês aqui embaixo, deixa a opinião de cada um de vocês aqui embaixo, eu quero saber. Beleza? Galerinha, então, fiquem com Deus, um forte abraço, uma boa semana e sexta-feira tem mais. Até lá!